Olá, o Espírito Santo, ele estava presente no Antigo Testamento? Ou nós só podemos ver a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento? Melhorando a pergunta, o Espírito Santo, ele estava presente na vida das pessoas do Antigo Testamento ou apenas nas pessoas do Novo Testamento? Eu sou Marcos Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Tauá, e quero falar com você sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nosso objetivo com esse vídeo é mostrar que o Espírito Santo habitava na vida das pessoas lá no Antigo Testamento, na Antiga Dispensação. E eu quero ler com você Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. A palavra de Deus nos diz o seguinte: E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Desde o Antigo Testamento, sempre houve uma promessa divina de enviar o Espírito Santo a fim de iniciar uma era diferente, a era do Espírito. O Espírito viria habitar de forma mais plena e universal o povo de Deus, que não mais seria limitado a uma nação, pois englobaria pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações. O cumprimento dessa promessa traria sobre o povo um momento ímpar, um momento único na história da salvação. Precisamos então entender em que sentido a vinda do Espírito Santo no Novo Testamento caracterizaria uma novidade em relação à atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós sabemos que o Espírito Santo ele estava presente na criação. Gênesis 1, versos 1 e 2, nos mostram a atuação do Espírito Santo de Deus na criação, trazendo vida ao caos. Também Hebreus 11, versículo 3, vai falar sobre esse assunto. Sabemos também que o Espírito Santo atuava providencialmente na vida das pessoas ali no Antigo Testamento. Salmo 104, versos 27 a 30, vão tratar sobre esse assunto. Sabemos também que o ser humano, o homem, nunca poderia, por si mesmo, ter o conhecimento de Deus se o Espírito Santo de Deus não se revelasse. E por que o homem não poderia ter essa visão? Porque Deus e o seu Espírito é tão transcendente que o homem finito não iria, então, conseguir entender a sua revelação. Desta forma, Deus se revela. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, Números capítulo 11, versos 25 e 29, 1 Samuel capítulo 10, versículo 10, 1 Samuel capítulo 19, verso 20, tratam sobre esse assunto. Outra coisa interessante a dizermos sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento é que para que alguém fosse um profeta, ele precisava da unção do Espírito Santo. 2 Samuel 23, versos 1 e 2, vão falar sobre isso. Também devemos nos lembrar que as Escrituras, que são justamente o registro desses atos da revelação de Deus no Antigo Testamento, foram compostas sob a inspiração deste Santo Espírito. 2 Timóteo 3, versículo 16, e 2 Pedro 1, versos 20 e verso 21, tratam sobre isso. O Espírito, ele foi o responsável não só pela revelação, como também pelo registro dessa revelação nas páginas da Bíblia. O Espírito foi o supervisor da ação dos homens, para que o produto final fosse a pura e perfeita palavra de Deus que temos hoje. A atuação do Espírito Santo traz para nós a realidade de que a Bíblia não contém erros. Foi exatamente esta atuação do Espírito Santo que fez com que a palavra de Deus pudesse ser escrita de forma inerrante. O que vemos no Antigo Testamento, que muitas vezes nos faz imaginar que o Espírito Santo não estava presente naquelas pessoas, é o fato apenas de dar a elas capacitações especiais. Ora, o Espírito Santo atuava nos seres humanos do Antigo Testamento. Ele capacitava os seres humanos, as pessoas, a realizarem certas tarefas de uma forma diferente.
Êxodo 31, versos 3 a 5. Juízes 14, verso 6, trata sobre isso. Ele dava força num outro sentido. Os profetas Ageu e Zacarias encorajam o povo na obra da reconstrução de Jerusalém e do templo, falando sobre a presença do Espírito Santo. Ageu disse em nome do Senhor o seguinte: o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Ageu, capítulo 2, versículo 5. Esse Espírito, ele era a garantia de que a obra seria realizada conforme também profetizou Zacarias. Está escrito em Zacarias 4,6 o seguinte: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder ou por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Da mesma forma, os juízes e os reis governaram sobre Israel através da unção do Espírito Santo, que fazia com que estes homens simples pudessem desempenhar ofícios de governantes. Números 27, verso 18, Juízes 3, versículo 10, e 1 Samuel 16, verso 14, trata sobre isso. Mas talvez o que causa maior estranheza e a imaginação de que o Espírito Santo só estava presente no Novo Testamento seja o que vamos falar agora. Jesus disse certa vez aos seus apóstolos: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que ele esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, versos 16 e verso 17. Essas palavras de Jesus têm dado margem para muitos imaginarem que o Espírito Santo não habitasse dentro dos crentes lá no Antigo Testamento, especialmente quando consideradas em conjunto com as palavras de Jesus registradas em João, capítulo 7, versos 38 e 39, que dizem o seguinte: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Esses textos parecem indicar que os crentes do Antigo Testamento não tinham Espírito. Isso não significa que o Espírito Santo não habitasse nos crentes do Antigo Testamento. Lucas 1,15, Lucas 1,67, Lucas 2, versos 26 e 27, também 1 Samuel 10,6, Isaías 4, verso 4 e Isaías 11, verso 2. Todos esses textos demonstram que o Espírito Santo seria derramado de forma mais abundante a partir do Pentecostes. O teólogo reformado Herman Bavinck apresenta duas razões porque havia diferença entre o Espírito antes e depois do Pentecoste. Presta atenção, havia uma diferença, não quer dizer que não estava lá. Em primeiro lugar, pelo fato de que a velha dispensação sempre olhava para frente, sempre apontava para frente, para o dia em que surgiria o servo do Senhor, sobre quem o Espírito repousaria com toda a sua plenitude. Em segundo lugar, o Velho Testamento prediz que, embora houvesse já naquele tempo uma certa operação do Espírito Santo, esse Espírito seria derramado sobre toda a carne de forma abundante. O nosso texto base de Joel. A tendência de separar o Antigo Testamento do Novo Testamento faz as pessoas pensarem que o Espírito não agia nos crentes para salvá-los antes do dia de Pentecostes. Mas a regeneração ela é impossível sem a atuação do Espírito Santo. Então, se havia crentes no Antigo Testamento, essas pessoas precisavam ter o Espírito. Encontramos no Salmo 51 uma importante declaração de Davi sobre isso. Consciente de seu pecado com Batseba, Davi ora a Deus e diz: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Salmo 51, verso 11. Se Davi tinha um Espírito Santo, devemos também pensar que todos os demais crentes, como Abraão, Isaac, Jacó, José e tantos outros, tinham esse mesmo Espírito.
Pois, como disse Calvino, tudo o que o Senhor tinha feito e sofrido para adquirir salvação para o gênero humano pertencia tanto aos crentes do Antigo Testamento quanto a nós. E, de fato, eles tinham o mesmo espírito que nós temos, pelo qual Deus regenera os seus para a vida eterna. Mas nós não podemos menosprezar o fato de que o derramado do Espírito no Antigo Testamento era mais restrito que no Novo Testamento. Após o Pentecostes, vemos um derramar generalizado e abrangente, especialmente incluindo outros povos, conforme profetizara Joel, lá no Antigo Testamento, texto básico que nós lemos. Concluímos este vídeo e eu pergunto a você, então, o Espírito Santo estava presente no Antigo Testamento, no Novo Testamento ou em ambos os testamentos? Comente aí na descrição aquilo que você aprendeu com o vídeo de hoje. Vamos fazer uma breve oração. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas e por nos ensinar, através da Tua bondosa e graciosa palavra, que esses ensinamentos eles possam habitar o nosso coração. É assim que eu oro em Cristo Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam também aprender um pouco daquilo que você aprendeu hoje. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana graciosa na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.